Cumprimentando a todos, declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Nesta data, outra procuradora, senhores pares, necessidade da leitura ou alguma consideração sobre a ata da sessão anterior. Se nada mencionado, vou declarar então aprovada. Há um pedido de preferência com sustentação oral e é da relatoria do excelentíssimo Dr. Samuel Franco Dalia Júnior, é o de número 10 da pauta. Processo número 209336, recurso criminal, artigos 296 e 347 do Código Eleitoral, oriundo da 12ª Zona Eleitoral Campo Verde. Recorrente Thelma Raquel Candil. Recorrido ao Ministério Público Eleitoral, parecer pelo provimento do recurso para efeito de absolver Thelma Raquel Candil de todas as acusações. Senhor relator, está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Os membros do voto, mas cuida-se de recurso remanejado por Thelma Raquel Candil contra a sentença proferida pelo juízo da 12ª Zona Eleitoral de Campo Verde, que a condenou pelos crimes capitulados no artigo 296 e 347 do Código Eleitoral, por descumprimento de determinação da Justiça Eleitoral e promoção de desordem local de votação na eleição municipal de 2008. Em apertada síntese, a recorrente busca a reforma da sentença, alegando em preliminar a prescrição, uma vez que a denúncia recebida sobre a tipificação oferecida pelo Ministério Público Eleitoral comporta-se um instituto, especialmente porque as tipificações oferecidas somente as do artigo 296 do Código Eleitoral é que foi recepcionado pela sentença. O artigo 296 do Código Eleitoral expõe pena de 15 dias a 2 meses de pagamento de multa, destaque no original. No mérito, sustenta a recorrente que estava desempenhando as suas funções de advogada contratada para os trabalhos, tudo de acordo com as prerrogativas do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Que os acontecimentos não foram suficientes para caracterizar qualquer espécie de tumulto ou atrapalhar o processo eleitoral. Que eventual desobediência ao texto em abstrato das resoluções do TSE ou dos tribunais regionais não tipifica o crime do artigo 347, para o qual se pressupõe descumprimento doloso sem justificativa à ordem ou instrução formalizada de maneira específica. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, manifesta-se pelo provimento do recurso para o efeito de absolver-se Thelma Raquel Candil de todas as acusações. É o sucinto relatório. Sucinto relatório, eu concedo a palavra ao Dr. José Luiz Blazac para a sustentação oral pela recorrente, né? Excelentíssimo desembargador Rui Ramos Ribeiro. Está funcionando? Tá. Nobre presidente dessa corte. Excelentíssima senhora doutora Ana Paula Araújo, procuradora regional eleitoral substituta. Excelentíssimo senhor doutor Samuel Franco Dalia Júnior, relator do presente processo. Senhores servidores, gostaria de saudar nessa tarde, especialmente, os advogados que aqui estão presentes, em nome do nosso companheiro que teve sua vida ceifada dias atrás, Dr. Ivo Aguiar Lopes Borges, um grande advogado que estava despontando no direito eleitoral, foi nosso aluno lá na UNIC, de Direito Administrativo, uma pessoa centrada, honesta, correta, e que estava fazendo um trabalho brilhante nas equipes em que trabalhou nas últimas eleições. E, tragicamente, teve sua vida ceifada nesses dias. Gostaria de saudar
todos os colegas advogados, em nome do doutor Ivo. Também gostaria de fazer uma saudação especial aos membros dessa corte que, pela primeira vez, estou vendo, depois de uma longa data que estava sem vir a essa tribuna, qual saúdo especialmente o nosso colega doutor André, que veio representar a Ordem dos Advogados nessa casa, e fizemos votos que Deus possa iluminar Vossa Excelência, dando-lhes os princípios mais dignos de uma passagem brilhante por esse tribunal, bem como aos demais membros que estão inaugurando este ano aí a sua passagem por esse tribunal. Senhoras e senhores, o caso presente trata-se de um caso bastante inusitado, porque venho a essa tribuna pela primeira vez na minha vida defender o exercício da advocacia de um colega, e não a candidatura, o registro de candidatura ou a permanência no cargo de algum candidato às eleições. Eu fui coordenador jurídico da campanha de 2008 no município de Campo Verde e testemunhei um embate jurídico dos mais acirrados que eu presenciei até agora, onde as duas coligações tinham uma disputa bastante próxima, com pesquisas apertadíssimas e com uma série de denúncias de compra de votos e outros ilícitos, e que esse tribunal tem conhecimento, inclusive com a cassação de candidato a vereador por compra de voto. Então, automaticamente, aquela eleição ela disputava-se num clima bastante tenso. E foi até depois das eleições, e muitos membros dessa corte, inclusive servidores, testemunharam muitas ocasiões em que tivemos algumas reclamações aqui perante esse tribunal, por conta do clima tenso que ocorria naquele município por ocasião das eleições de 2008. E a doutora Thelma, ela fazia parte da nossa equipe de assessoria jurídica. Porém, o juiz eleitoral, na ocasião, ele destinou somente 2 ou 3 crachás pela Justiça Eleitoral para a assessoria jurídica. E por conta disso é que se instalou a celeuma que veio chegar a essa corte no dia de hoje. Porque, doutora Thelma, então, constando da equipe, eu, na qualidade de coordenador jurídico, fiz uma lista com os nomes dos advogados que não possuíam os crachás oficiais do TRE assinado pelo juiz eleitoral. E mandamos confeccionar, então, os crachás pela coligação, a fim de identificação para o trabalho daqueles advogados a mais do que a quantidade de crachás oferecida pela Justiça. Protocolei essa petição junto à Justiça Eleitoral. E então, no dia da eleição, por conta de que não havia sido entregue ainda o crachá específico da doutora Thelma, ela ainda assim se dirigiu aos serviços do dia da eleição e ficou de passar até o comitê para pegar o seu crachá. Nós estamos falando, nobres membros dessa corte, de um município de 15 mil habitantes. A doutora Thelma é advogada há aproximadamente 10 anos naquele município. Não é uma pessoa desconhecida, não é uma advogada desconhecida nem do Judiciário, nem do Ministério Público, e inclusive das pessoas e das coligações. Causou-me tremenda surpresa quando fiquei sabendo que ela estava presa, por conta de que houve um impasse numa das sessões eleitorais, porque ela não estava devidamente credenciada na Justiça Eleitoral. E esse, então, foi o ponto fundamental dessa discussão, de que essa atuação sem o devido crachá nas dependências da sessão teria sido irregular e teria sido chamada a atenção por conta de uma das coordenadoras daquela sessão. No decorrer do processo, é de fácil constatação, e inclusive pelas testemunhas, de que, na verdade, a coligação adversária pressionou muito a atuação dos servidores da Justiça Eleitoral para tirar a doutora Thelma do recinto da zona da sessão. E, por conta disso, começou-se, então, uma discussão se ela poderia ou não permanecer no local. E nós sabemos, eu creio que eu não tenho necessidade de trazer a vossas excelências o que o Estatuto da Ordem estabelece, ainda que quando as pessoas nem com procuração possuem
podem defender os interesses de seu pretenso cliente. Não vamos nem adentrar nessas questões, porque me parece que elas são bem simplórias da discussão jurídica a respeito do exercício da advocacia. Mas não se tratava de uma pessoa desconhecida. E a doutora Thelma pediu à coordenadora que ela ligasse para o coordenador da zona eleitoral, o doutor Ramon, certificasse de que lá havia uma petição assinada por mim que estava nominando com a sua OAB como membro da comissão jurídica da coligação. E isso não foi feito a contento, como se de fato tivesse aquilo uma afronta, inclusive, do judiciário conferir se aquela pessoa de fato exercia ou tinha poderes para representar aquela coligação. E como vemos em todo o processo que está aqui à mesa, não há uma prova sequer de que esse ato tenha atrapalhado as eleições, que tenha influenciado aos eleitores, que pudesse trazer alguma animosidade dentro do recinto. Portanto, aquilo que o Ministério Público Eleitoral representou contra a doutora Thelma, não há essa subsistência toda no sentido de que esse comportamento pudesse causar uma desordem no cunho eleitoral. Desse modo, perante o juízo, na minha singela interpretação, ainda que não tenha esse peso, não sou trazido aqui como testemunha, mas como advogado que está sustentando nessa tribuna, mas posso dizer a vossas excelências que, no meu sentir, se tratava muito mais de uma questão localizada, de pessoas que estão num convívio, de vez em quando acirrado por outras situações de embates jurídicos, de audiências, e do dia a dia, de delegacias, de promotorias. E que trouxe um reflexo que ultrapassou o reflexo daquilo que deveria ser somente das eleições. Me pareceu muito mais uma situação de uma disputa pessoal entre quem estava na coordenação da parte jurídica com a questão do próprio Ministério Público e do próprio Judiciário naquela ocasião. E nós temos aí perfeitamente comprovado dentro do processo de que não há nada na vida da doutora Thelma que desabone sua conduta em outras ocasiões. Desse modo, nós viemos à tribuna para pedir o provimento do recurso, já em consonância com o parecer do Ministério Público, que pelo provimento do recurso, no sentido de reformar a sentença, que, a todo ver, ela é totalmente desproporcional. Não sou um advogado de defender nenhuma intransigência, não sou um advogado de defender que os colegas tenham que arrombar portas, tenham que levantar voz, e vossas excelências que me conhecem sabem como que é o meu estilo de advogar nesse Estado. E como coordenador jurídico daquela eleição, eu também não admitiria ninguém que fizesse um comportamento que afrontasse as autoridades do Poder Judiciário ou do Ministério Público e, sobretudo, dos servidores, que eu acho que têm todas as prerrogativas também de serem respeitados, assim como qualquer magistrado ou promotor de justiça ou advogado. Então, dessa forma, venho testemunhar de pleno de que, de fato e de verdade, os acontecimentos daquela ocasião tratou-se de um mero exercício da advocacia e que, sem dúvida alguma, pelos ânimos acirrados daquela disputa, podem ter ultrapassado um pouco nas suas acaloradas discussões, mas jamais houve, naquele momento, algo que pudesse tornar as eleições em desordem. Nesse sentido, venho encarecidamente a vossas excelências pedir pelo provimento do recurso. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Com a palavra da outra procuradora. Reiterado o parecer escrito, retorno a palavra ao relator. Com a palavra, doutor Samuel Franco Dalia Júnior. Senhor presidente, eu passo ao voto da preliminar arguída, que é a preliminar de prescrição. As condutas ditas como delituosas, o voto preliminar já está disponibilizado a Vossa Excelência. Eu estou tentando fazer um resumo aqui, porque o voto é um pouco longo, então vamos ver se a gente consegue, mas eu fico à disposição. As condutas ditas como delituosas ocorreram no dia 5 de outubro de 2008, e o recebimento da denúncia
ocorreu no dia 20 de julho de 2010, ou seja, não houve o decurso de 2 anos previsto no inciso 6º do artigo 109 do Código Penal, que estabelece o prazo de 2 anos se o máximo da pena é inferior a 1 ano, é o caso. Então, não havendo decorrido o prazo prescricional na data do recebimento da denúncia, eu estou rejeitando e afastando a preliminar de punibilidade arguída pela recorrente. É como voto a preliminar, senhor presidente. Nesse parecer, o conhecimento já foi disponibilizado pelos votos, todos de acordo ou alguma divergência, então, rejeitada a prejudicial aí de prescrição. Palavra, excelência. Passo ao voto, propriamente dito. Como estão presentes os requisitos, eu conheço do recurso e vou votar pelo provimento do mesmo pelos seguintes motivos. A denúncia foi recebida por entender o magistrado Acó e prolator da sentença que ela teria que a recorrente teria incorrido em crime de desobediência, já que não atendeu determinação não de um só coordenador, conforme fixou o doutor advogado, mas de 2 coordenadores da campanha, das eleições, chamado Laércio Odinei e Viviane Kersh, e que haveria ela ter perturbado o andamento das eleições com discussões com funcionários que prestavam serviço justamente esses 2 coordenadores. Colaciono nos autos uma decisão do TSE da relação do ministro Carlos Mar da Silva Veloso, onde, ele diz o seguinte: tratando de descumprimento ou desobediência à norma genérica abstrata, não há de se falar em crime de desobediência. Também não há dentro dos autos, senhores membros, senhor presidente, nenhuma diligência, ordem ou instrução da Justiça Eleitoral específica em relação à ré recorrente. O magistrado apenas fundamentou a sua decisão no caput do artigo 140 do Código Eleitoral. E, por sua vez, o parágrafo 2º desse artigo dispõe que nenhuma autoridade estranha à mesa poderá intervir sob pretexto algum em seu funcionamento, salvo o juiz eleitoral. Então, quem interferiu no caso e que procurou determinou a retirada da advogada, não da sessão que estava sendo colada, mas do terreno em volta da escola, foram os coordenadores, não o presidente, muito menos o juiz eleitoral. Portanto, no caso em tela, eu não estou vislumbrando, e também em consonância com o parecer ministerial, essa caracterização de crime de desobediência pretendido na denúncia acatada e também na condenação prolatada em desfavor da recorrente, no meu entendimento, de forma absolutamente injusta. Mesmo e porque, conforme quanto às folhas 6 do voto, nenhuma autoridade, como eu estou repetindo, estranha à mesa, poderá interferir sob pretexto algum no funcionamento dos trabalhos, salvo o juiz eleitoral ou o presidente da mesa. Não foi o caso, eminentes membros. Quem interferiu e discutiu com a advogada fora da sessão, mas lá no meio das árvores, na entrada da escola que servia como sessão eleitoral, foram os coordenadores já nominados por mim no início do meu voto. E note-se que se algum fato ocorreu apenas na escola, não foi no lugar destinado à votação, ou seja, na entrada da escola destinada à votação embaixo de árvores, e com uma duração de 2 minutos a primeira abordagem dos coordenadores e a segunda em 10 minutos, onde se discutiram lá ela com o advogado que estava no cumprimento no exercício das suas prerrogativas profissionais. Desta forma, eu já estou concluindo o voto. A recorrente poderia, entendo eu, como qualquer cidadão, permanecer no pátio da escola, como fez, sendo certo também que se realmente fosse necessária a sua retirada daquele local, apenas um dos presidentes das mesas receptoras de voto ou o juiz eleitoral teria autoridade para determinar a sua retirada coercitivamente, mas nunca os coordenadores, que não detêm autoridade, não detêm legitimidade e muito menos poder para isso. Portanto, o crime de desobediência não se configurou. É absolutamente atípico e eu entendo que, com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial,
eu estou voltando para reformar a sentença e absolver a recorrente Thelma Raquel Candil de todas as acusações. É como voto. Voto do Dr. Pedro Francisco da Silva. Considerando que ficou demonstrado nos autos a inexistência de ato legal do servidor público, eu acompanho o voto do eminente relator, assim como o parecer do Ministério Público Federal. Doutor André Luiz Andrade Posete, como voto? É na íntegra com o voto do relator, presidente. Doutor Desembargador Jéssica Ferreira Paz, como voto? Com o relator. Doutor José Gataz Dias, como voto? De acordo. Doutor Jorge Tadeu Rodrigues, como voto? De acordo. O Tribunal, por unanimidade, rejeitou a extinção da punibilidade e proveu o recurso nos termos do voto do relator para absolver a recorrente Thelma Raquel Candil. Decisão em consonância com o parecer. Esse é o resultado. Nenhum pedido mais de preferência, então o número 1 da pauta, doutor André Luiz Posete, processo número 296/2007. Recurso eleitoral, recorrente Walter Lee Ribeiro da Silva, recorrido do Ministério Público Eleitoral pelo desprovimento do recurso ao parecer. Palavra ao doutor relator. Senhor presidente, eminentes pares, doutora procuradora, trata-se de recurso eleitoral interposto por Walter Lee Ribeiro da Silva, residente domiciliado no município de Poxoréu, em face da sentença prolatada pelo juízo da 5ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, que o condenou pela prática em coautoria de crime disposto no artigo 299 do Código Eleitoral, tendo sido aplicada a pena de 1 ano de reclusão, convertida em prestação de serviços à comunidade e 6 dias multa, ficando o valor do dia multa fixado na metade do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. O recorrente alega que as provas carreadas ao longo da instrução criminal não são suficientes para embasar um decreto condenatório, tendo em vista que não restou provado nos autos que o recorrente teria comprado votos para o candidato Gilmar Fabres, ou feito qualquer promessa para eleitores no município de Poxoréu, que as interceptações telefônicas utilizadas como prova para a fundamentação da sentença não revelam com precisão se o recorrente teria comprado ou prometido favores em troca de votos. Ao contrário, trata-se de conversas aleatórias que nem de longe comprovam a compra de votos. Aduz ainda o recorrente que devido à sua amizade com o candidato Gilmar Fabres e o seu prestígio por ser ex-prefeito do município, teria recebido e repassado material de campanha para Sandra Rosângela Soares Silva, para que a mesma contratasse pessoas que constavam de um caderno escolar apreendido, com o intuito de fazer arrastões em prol da campanha do candidato. Afirma também que o dinheiro que seria destinado ao pagamento dessas pessoas, que estavam no caderno apreendido, não foi entregue ao recorrente, e que por esse fato não foi possível efetuar a contratação de tais pessoas. Roga o recorrente, então, a reforma da sentença guerreada e a sua consequente absolvição das acusações deduzidas. Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral, com atribuição na 5ª Zona Eleitoral, sustenta que as provas carreadas aos autos são suficientes para a mantença da condenação do recorrente, tendo em vista que o depoimento da senhora Sandra Rosângela Soares Silva, na fase policial, teria sido minucioso quanto à sua conduta, além de estar em harmonia com o relatório da diligência policial. Em parecer, a douta Procuradoria Regional Eleitoral é pelo desprovimento do recurso. Este é o relatório. Relatório, colho para o parecer oral. Mantido o escrito, senhores, com a palavra. Passo ao voto, senhor presidente. Conforme o auto de prisão em flagrante, folha 6, no dia 29/6/2006, no município de Poxoréu, policiais adentraram na residência da senhora Sandra Rosângela Soares Silva, em cumprimento ao mandato de busca e apreensão, e lá encontraram uma caixa de isopor contendo um caderno escolar com nome de eleitores, número de título e local de votação. Na oportunidade, a senhora Sandra afirmou aos policiais que havia prometido R$ 25 a cada eleitor, que estava trabalhando para o candidato Gilmar Fabres a pedido do senhor Walter Lee Ribeiro da Silva. Porém, na delegacia Folhas 9, na mesma data, a própria corréu Sandra Rosângela afirmou espontaneamente que o cadastramento de eleitores havia começado na tarde do dia anterior,
sendo que algumas pessoas procuraram a declarante em sua casa e outras foram procuradas por ela, que prometeu para essas pessoas, as quais cadastrou, a importância de R$ 25 para que votassem no candidato Gilmar Fabris. E todas as pessoas contratadas concordaram com a oferta, que foi procurado em sua casa mais ou menos 20 dias antes pelo senhor Walterli Ribeiro da Silva, e este mandou que cadastrasse as pessoas para votar no candidato Gilmar Fabris, e que não iria receber nada de Walterli por este trabalho, pois estava retribuindo favores médicos do passado. A materialidade do delito de corrupção eleitoral, que é crime formal e de mera conduta, bastando a mera oferta de qualquer dádiva ao eleitor em troca de voto, está caracterizada pelo caderno escolar apreendido e anexo na última página do volume 1 dos presentes autos, contendo o nome de dezenas de eleitores, número de sessão eleitoral, local de votação e também, em alguns casos, o número do telefone dos mesmos. Também, nas interceptações telefônicas emprestadas aos autos 047/2006, referentes ao telefone celular do hora recorrente, demonstram a trama armada pelo mesmo com a senhora Sandra Rosângela para a prática de compra de votos em favor do candidato Gilmar Fabris. Transcrevo, excelências, e já está disponibilizado aí no voto, a fala entre o recorrente e a dona Rosângela, para, ao final, deve-se destacar que, em juízo, a senhora Sandra Rosângela retratou-se da confissão feita na delegacia de polícia. Contudo, a confissão, com riqueza de detalhes no âmbito investigatório, quando em harmonia com os demais elementos do acervo probatório, quais seja o caderno apreendido e essas interceptações telefônicas, acaba por sobrepor a simples negativa feita perante a autoridade judicial, quando mais acompanhada da assistência de advogado. O conjunto probatório deve ser apreciado livremente pelo julgador, que forma a sua convicção com base em todos os elementos de prova, sejam indiciários ou não. Nesse caso em tela, a sentença atacada está fortemente alicerçada em fatos concretos e que, no entender do magistrado de piso, sustentam um decreto condenatório em desfavor dos corréus. Os tribunais pátrios colacionam aqui acórdão de número 21.752 do TRE de Santa Catarina, em que, em processo crime compra de votos, artigo 299 do Código Eleitoral, configura o delito condenação de desprovimento, demonstrada a promessa de vantagem em troca do voto de eleitor, conclui-se pela configuração do tipo previsto no 299 do Código Eleitoral, mantendo-se a condenação imposta pelo RA. Com essas considerações e em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego o provimento ao recurso eleitoral, mantendo na íntegra a sentença. É como eu voto. Desembargador Gerson Ferreira, Paz, como vota? Senhor presidente, reconhecidos os elementos do tipo penal em curso, aí no caso do crime eleitoral, eu não tenho dúvida, acompanho o relator para negar provimento ao recurso. Dr. Jones Gataz Dias, como vota? Plenamente de acordo com o relator, desembargador. Dr. Jorge Tadeu Rodrigues, como vota? Vossa Excelência. Voto com o relator, senhor Dr. presidente. Samuel Franco Dalia Júnior, como vota? Voto com o relator, senhor presidente. Dr. Pedro Francisco da Silva, como vota, Vossa Excelência? Acompanho esse relator, tendo em vista que esse é um daqueles casos em que a prova não é exclusivamente testemunhal. Então, acompanho integralmente. O Tribunal, por unanimidade, desproveu o recurso nos termos do voto do relator em consonância com o parecer. Também de vossa relatoria, Dr. André Luiz Andrade Posetti. Processo número 1500/2009, recurso eleitoral, recorrente coligação Frente Democrática Trabalhista, recorridos Rodovaldo Antônio de Miranda, Antônio Mesnerovics, parecer pelo não conhecimento do recurso, faz tempestividade e, subsidiariamente, pelo desprovimento, mantendo inalterada a decisão monocrática prolatada da instância de piso. Doutor relator, com a palavra.
Senhor presidente, eminentes pares, doutora procuradora, é um recurso eleitoral nominado interposto pela coligação Frente Democrática Trabalhista em face da sentença do juiz da 24ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a investigação judicial eleitoral por captação ilícita de sufrágio proposta pela recorrente em desfavor de Orodovaldo Antônio de Miranda e Antônio Minerovici, eleitos respectivamente prefeito e vice-prefeito de Carlinda nas eleições de 2008. A sentença objurgada entendeu pela ausência de prova cabal da prática de compra de votos por parte do então requeridos. A recorrente alega inicialmente que a sentença é nula porque houve julgamento antecipado da lide sem a necessária instrução processual do feito. Alega também que o conteúdo do CD de mídia acostado com a inicial é prova suficiente para a captação ilícita perpetrada pelos recorridos. Ao final, roga o provimento do recurso para reformar a sentença atacada com a consequente cassação dos diplomas outorgados aos recorridos. Em contra-razões, os recorridos alegam inicialmente a intempestividade do apelo, visto que a decisão foi publicada no dia 1º de 4 de 2009 e o recurso protocolizado apenas em 6/4 de 2009, portanto, fora do prazo de 24 horas previsto no artigo 96 das leis das eleições. No mérito, sustenta que a autora da investigação sequer arrolou testemunhas na sua inicial, não havendo provas da captação ilícita de sufrágio. O parecer da doutora Procuradoria Regional Eleitoral é pelo não conhecimento do recurso ante a sua intempestividade e, no mérito, manifesta pelo seu improvimento. É o relatório. Relatório, doutora procuradora. Está mantido o parecer escrito com a palavra, senhor. Senhor presidente, a preliminar, passo a ler a preliminar de intempestividade do recurso. No enfrentamento da preliminar de intempestividade do presente recurso, verifico que não merece sequer ser conhecido por falta de pressuposto recursal objetivo, tal seja, a tempestividade da interposição. O prazo de interposição do recurso de sentença proferida em investigação por captação ilícita de sufrágio é de 3 dias, por disposição expressa no artigo 4º no parágrafo 4º do artigo 41A da Lei 9.504, acrescentado na Lei das Eleições pela Lei Federal 12.034/2009, que entrou em vigor somente em 30/9/2009. Para o período anterior a 30 de setembro de 2009, o entendimento dominante era que o prazo recursal em ação de captação ilícita de sufrágio era mesmo de 24 horas, conforme previsto no artigo 96. Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já tem decididos lá da relatoria do ministro Marcelo Ribeiro e do relator ministro Arnaldo Versiani. Pelo princípio do tempus regi actium da plena aplicação do processo civil e subsidiariamente no direito eleitoral, tem-se que até o dia 30 de setembro de 2009, o prazo era de 24 horas para interpor recurso de sentença proferida em investigação judicial por captação ilícita de sufrágio. Após o dia 30/9/2009, o prazo passou a ser de 3 dias, em inteligência do artigo 41A, parágrafo 4º da Lei 9.504. Pois bem, no caso em exame, a sentença de improcedência da investigação judicial eleitoral foi disponibilizada em 31/3/2009. Considera-se publicada a sentença, portanto, dia 1º/4/2009, uma quarta-feira, o primeiro dia útil subsequente. Sendo o prazo recursal à época 24 horas, é de se observar que o dia para a interposição do recurso seria o dia 2/4/2009, uma quinta-feira. No entanto, o recurso eleitoral, as folhas 74 e 78 em apreço, foi protocolizado no cartório da 24ª Zona Eleitoral somente em 6 de abril de 2009, na segunda-feira. Flagrante é a intempestividade do apelo, de acordo com a regra legal aplicável à época. Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, não conheço do recurso eleitoral interposto ante a sua intempestividade
é como voto. Desembargador Gerson Ferreira Paz, como vota? Senhor presidente, sendo intempestivo, não tem como conhecer. Estou de acordo com o relator. Dr. Jônio Gatazis, como vota? A situação é clara também, desembargador. Eu acompanho o relator na íntegra. Dr. Jorge Rodrigues, como vota? Com o relator, senhor presidente. Dr. Samuel Franco Galia Júnior, como vota? Acompanho o relator, senhor Dr. Pedro presidente. Francisco da Silva, como vota? Acompanhe seu relator. O tribunal, por unanimidade, não conheceu do recurso, face sua intempestividade. Decisão em consonância com o parecer. 3 da pauta, o processo 15.2809, recurso eleitoral, recorrente Valdori Garcia Rocha, também José Henrique Martins da Silva, recorrido em coligação Novo Mundo Mais Forte. Parecer pelo desprovimento do recurso, também de vossa relatoria, doutor André Luiz Andrade Posetti. Com a palavra. Eminentes pares, doutora procuradora, senhor presidente. É um recurso eleitoral inominado interposto por Valdori Garcia da Rocha e José Henrique Martins da Silva, buscando reformar sentença do juiz da 44ª Zona Eleitoral, que julgou parcialmente procedente a investigação judicial eleitoral por captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico proposta pela coligação Novo Mundo Mais Forte, condenando-os ao pagamento de multa eleitoral e declarando-os inelegíveis por 3 anos. Não houve sanção de cassação de diploma pelo fato dos ora recorrentes não terem sido eleitos aos cargos de prefeito e vice-prefeito de Novo Mundo. Alegam os recorrentes que a coligação representante ora recorrida, utilizou-se de material manipulado para induzir a erro a Justiça Eleitoral, que se trata de denúncias abusivas e caluniosas, que não houve compra de votos ou abuso de poder econômico no posto de saúde da comunidade 5.000, em Novo Mundo. Que o recorrente José Henrique, manteve-se afastado da Secretaria de Saúde do município no período eleitoral. Sustentam ainda que não tiveram relacionamento próximo com o funcionário do posto, Josiane e Maximiliano, que ambos foram exonerados por falta de responsabilidade profissional. E o senhor Maximiliano e a senhora Josiane prestaram falso testemunho ao acusarem os recorrentes de compra de votos no âmbito do posto de saúde da comunidade 5.000, que não houve ameaça de exoneração, caso ambos não apoiassem a candidatura dos recorrentes. Rogam assim pelo provimento do recurso para reformar a sentença e absolvê-lo das acusações imputadas. Enquanto a razões, a recorrida coligação Novo Mundo Mais Forte é pelo desprovimento do apelo. O parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral é pelo improvimento do recurso. Esse é o relatório. Doutora Procuradora, mantido escrito, retorno-lhe a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, restou provado, sim, que os recorrentes e o senhor Elcio Lunaro, então secretário de Saúde, utilizaram da estrutura do posto de saúde da comunidade 5.000 em Novo Mundo para distribuir medicamentos aos moradores da localidade e ameaçá-los, que deveriam votar nos recorrentes e que suas reivindicações fossem atendidas. Também ameaçaram os funcionários Maximiliano Klaus e Josiane Espíndola, que se fizessem vistas grossas às irregularidades, sob pena de exoneração, a qual se efetivou às vésperas da eleição. A potencialidade de influir no equilíbrio do pleito, no caso em exame, é patente quando se verifica o uso da máquina pública em prol de candidatos, notadamente numa comunidade rural, formada por pessoas humildes, de baixa escolaridade e com manipulação da estrutura pública, no caso, o posto de saúde para fins eleitorais. Colaciono entendimentos dos tribunais pátrios, um recurso de Itambé, da Bahia, igualmente do TRE da Paraíba, uma representação em Malta, acórdão número 3.192, e sobre a prova produzida, sobre o crivo contraditório, a testemunha Maximiliano foi enfativa ao afirmar que trabalhou no posto de saúde da comunidade 5.000, que durante o período eleitoral, no posto, que o depoente e a sua esposa Josiane receberam ameaças caso não apoiasse a candidatura de Valdori. O candidato Zé Henrique usava os funcionários do posto para sua campanha eleitoral.
que os induzia a dizer aos moradores que só receberiam remédio se votassem no Valdori, que foi exonerado um dia depois de ter sido feita a denúncia por compra de voto. Já a dona Josiane Espíndola disse também que trabalhou no posto 5.000, no posto de saúde da comunidade 5.000, que sofreu ameaças para apoiar a candidatura do Valdori e presenciou várias vezes os funcionários do posto de saúde entregando medicamentos em troca de voto para o candidato Valdori, que não tinha interesse na disputa eleitoral, que foi o próprio Valdori quem lhe deu uma prensa para que apoiasse a sua candidatura, sob pena de exoneração, e que foi exonerada do posto de saúde às vésperas da eleição, que se recusou a fazer campanha para qualquer candidato em Novo Mundo. É de se ressaltar o firme convencimento da juíza sentenciante no sentido da ocorrência de compra de votos e abuso por parte dos recorrentes. Todas as testemunhas ouvidas as folhas 226 pela magistrada, tendo ela íntimo contato com a prova ali produzida. Com essas considerações, eminentes pares, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso eleitoral para manter intacta a sentença da instância de piso. É o voto. Vereador Gerson Ferreira Paes, como vota? Bom, senhor presidente, eu só estou olhando aqui no voto disponibilizado, se salvo engano, tinha uma preliminar de intempestividade. Ah, esse é o outro, né? Esse Outro? foi o precedente. Então houve um equívoco aqui. Eu estou de acordo com o relator, mas eu só estou lembrando que então houve um equívoco aqui na disponibilização aqui, porque tinha uma preliminar. Mas eu estou de acordo com o doutor relator. Segundo me informou, a assessoria inseriu o voto errado. Esse que está disponível é aquele que nós julgamos antes. Exato, excelência. Inclusive, na hora de inserir o voto, o moço aqui da informática, o senhor Gustavo, é quem teve que ir lá porque ele não estava... Muito católico não, né? Então, desembargador Gerson, como vota Vossa Excelência? De acordo com o relator, me parece, né? Eu estou de acordo com o relator. Doutor Jones Gataz Dias, como vota Vossa Excelência? Diante do problema, eu também me vali aqui do relatório, do parecer do Ministério Público, eu observei atentamente, a situação é tranquila, eu volto acompanhando o relator, desembargador. Doutor Jorge Tadeu Rodrigues, como vota Vossa Excelência? Eu apenas queria anotar aqui que, além da captação ilícita de sufrágio ficar evidente, né, mais do que provado, a situação agrava mais ainda porque o recorrente utilizou-se da transação de remédios que são direito da população para fazer essa captação. Então a situação é muito mais grave, né, já que esse direito é tão mal distribuído ou distribuído de forma hipossuficiente, e ainda políticos com total falta de escrúpulo fazem transação para fazer captação ilícita de sufrágio. Então não tenho a mínima dúvida de acompanhar o voto do eminente relator. Doutor Samuel Franco Dalia, como vota? Havendo havido esse equívoco aqui, eu vou me louvar mais no voto do relator e no pronunciamento dos demais membros. Eu vou acompanhar o relator, mas realmente eu não tive muito conhecimento desse voto, não. Acompanhe o relator, senhor presidente. Doutor Pedro Francisco da Silva, como vota? Acompanhe seu relator. Pois não. O Tribunal, por unanimidade, improveu o recurso nos termos do voto do relator em consonância com o parecer. Agora da relatoria do excelentíssimo doutor Pedro Francisco da Silva, 4 da pauta, processo 540811-2010, prestação de contas de candidato a deputado estadual, eleições 2010. Creuza Maria da Silva, candidato, parecer pela aprovação com ressalvas da presente contabilidade de campanha. Com a palavra, excelência. Trata-se de prestação de contas da candidata Creuza Maria da Silva, candidatura ao cargo de deputado estadual PSB nas eleições de 2010. A apresentação das contas foram feitas intempestivamente. A CCIA apresentou relatório pela aprovação com ressalvas. O Ministério Público Eleitoral também se manifesta pela aprovação com ressalva. É o relatório. Doutora Procuradora, parecer. Ratificado o escrito, excelência, com a palavra. No presente caso, a CCIA
apontou apenas 2 impropriedades de cunho formal na prestação de contas que não comprometem a regularidade das mesmas, a saber, a omissão na entrega da primeira parcial e o atraso na entrega da prestação de contas principal. Com essas considerações, eu acompanho o Ministério Público Eleitoral e também a CCIA e aprovo com ressalva a prestação de contas da candidata Creuza Maria da Silva. É como voto, senhor presidente. O tribunal está de acordo? Por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas da requerente nos termos do voto do relator em consonância com o parecer. Também de vossa relatoria, doutor Pedro. 5. Processo número 2741/2011, recurso eleitoral em prestação de contas anual de partido político. DEM de Barra do Garças, exercício 2010. Recorrente ao Ministério Público Eleitoral, recorrido Partidos Democratas. Parecer pelo provimento do recurso, devendo ser desaprovadas as contas suspensas repasse ao fundo partidário que faria jus ao DEM de Barra do Garças no ano seguinte do trânsito em julgado. Doutor relator, com a palavra. Recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral, junto à 47ª Zona Eleitoral, no qual busca a reforma de sentença daquele juízo que aprovou com ressalva a prestação de contas anual do DEM de Barra do Garça no exercício 2010. O recorrente afirma que a agremiação não apresentou os livros obrigatórios diário e razão encadernados com folhas numeradas e autenticados. Aduz também que o fato de o partido não ter recebido recursos financeiros em espécie não o exime da obrigação de abertura de conta corrente, o que não ocorreu na espécie. Pugna ao recorrente, assim, a reforma da sentença para que sejam desaprovadas as contas do DEM em Barra do Garça, exercício 2010, sujeitando o partido às sanções legais. Devidamente intimado, o partido político não apresentou contrarrazões. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina inicialmente no sentido de que os livros contábeis apresentados pela agremiação em sistema informatizado estão conforme o disposto no artigo 12, parágrafo 1º da resolução do TSE. Contudo, segundo o ilustre Procurador Regional Eleitoral, o recurso merece ser provido porque não houve abertura de conta bancária específica para registrar a movimentação financeira do partido. É o relatório. Relatório do procurador. Egrégio Tribunal, eminente relator, trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a decisão do juízo da 47ª Zona Eleitoral, que aprovou as contas prestadas pelo recorrido relativas ao exercício financeiro de 2010. O Ministério Público de instância singela manifestou-se pela desaprovação das contas em virtude da ausência da abertura de conta bancária e impropriedade dos livros contábeis. Quanto à impropriedade dos livros contábeis, o parecer do Ministério Público Federal é que não seria causa suficiente para a desaprovação das contas. No entanto, em relação à ausência da abertura de conta bancária, reitera mais uma vez o entendimento que seria causa para a desaprovação e com base no artigo 3º, inciso 3, parágrafo 3º e 4º da resolução do TSE, peço licença apenas para ler esse pequeno trecho. Constituem obrigações dos partidos políticos pelos seus órgãos nacional, estaduais, municipais ou zona. Abrir e manter contas bancárias distintas destinadas ao registro da movimentação dos recursos financeiros oriundos do fundo partidário e aqueles provenientes de outras fontes. A obrigação de abrir e manter conta bancária destinada ao eventual recebimento de recursos provenientes de outras fontes e registro da respectiva movimentação independe de seu recebimento. Neste caso, além da ausência da conta bancária, houve pelo menos uma arrecadação, como demonstrado as folhas 07. Foi uma doação em dinheiro feita pelo Irineu Piranha. Ainda que não houvesse essa pequena doação, o entendimento reiterado do Ministério Público Federal, e aqui por esse motivo pedi a palavra, é que a ausência da conta bancária, da abertura da conta bancária, enseja a desaprovação das contas. É o parecer.
Retorno minha palavra, senhor. De início, anote-se que o DEM de Barra do Garça apresentou em primeiro grau os livros diários e razão em sistema informatizado com toda a movimentação financeira da agremiação no ano de 2010. Nos termos do artigo 11º, artigo 12, melhor dizendo, parágrafo 1º da resolução TSE, é facultado ao partido político a utilização de sistema informatizado próprio para escrituração contábil, livros diário e razão, não sendo necessário que os mesmos sejam apresentados em forma encadernada e numerada, cumprida pela parte recorrida, deste modo, a exigência da resolução TSE em comento. Segundo o recorrente Ministério Público Eleitoral, o fato do Diretório Municipal do DEM de Barra do Garça não ter aberto conta bancária específica para o trânsito de suas receitas e despesas no exercício 2010 acarreta ofensa à resolução TSE. No meu sentir, data vênia, a prestação de contas apresentada pela agremiação demonstra que não houve doações ou contribuições financeiras em espécie ao partido, seja do fundo partidário ou de pessoas físicas ou jurídicas. O artigo 4º da resolução TSE 21841 de 2004 estabelece a obrigatoriedade dos partidos políticos manterem suas duas contas correntes específicas, uma para o trânsito dos recursos advindos do fundo partidário e outra para as doações e contribuições de recursos financeiros de terceiros, pessoas físicas e jurídicas. Tal regra prevê a possibilidade também do partido receber doações estimáveis em dinheiro. Ora, se a doação é estimável em dinheiro, por óbvio que ela não se dá em espécie, daí porque não necessita ser depositada e mantida em conta corrente. No presente caso, o DEM de Barra do Garça recebeu apenas uma doação estimável, no valor de R$ 200, pagos pelo próprio presidente do Diretório Municipal, Irineu Pirani, ao contador responsável pela apresentação das contas, o senhor Amilcar Penze de Souza. Só isso, não houve arrecadação de valores em espécie. Por isso, percebe-se que o partido não teve lucro nem prejuízo acumulado ao longo do exercício. O partido não tem patrimônio próprio, não tem despesas, não tem obrigações a pagar, não recebeu recursos de fundo partidário, não distribuiu recursos de fundo partidário a nenhum candidato ou integrante da legenda. Em suma, a agremiação não tem movimentação financeira, ou, em outras palavras, a movimentação financeira em 2010 ficou ou foi igual a zero. Não me parece razoável apenar um diretório municipal quase inexistente com a sanção da suspensão de cotas do fundo partidário, quando tal agremiação, ao que parece, não desempenha atividade política exatamente porque não tem receita. Como é sabido, os diretórios regionais dos partidos políticos raramente repassam aos respectivos diretórios municipais os valores advindos do fundo partidário, quando faz os recursos são destinados aos grandes municípios. Como dito acima, figura-se escorreita a decisão da instância de piso, aprovação com ressalva das contas apresentadas, aliás, amparada em relatório conclusivo do servidor da 47ª Zona Eleitoral. O juiz sentenciante assinalou, entre aspas, verifica-se que foram entregues com a prestação de contas os documentos essenciais a demonstrar a regular arrecadação e realização de despesas. Com efeitos, as movimentações foram devidamente lançadas pelo diretório, não havendo registro quanto a recebimento de fundo partidário. Fecho aspas. Uma última palavra, não se confunda aqui a prestação de contas anual de partido político com a prestação de contas de candidato a cargo público, prestação de contas de campanha eleitoral. Na prestação de contas de campanha, por óbvio, a inexistência de movimentação financeira não elide a obrigação da abertura de conta corrente e respectiva prestação de contas. É que o bem jurídico tutelado, a lisura, moralidade, rigidez e equilíbrio do pleito impõe a obrigatoriedade da conta corrente para fins de se evitar a prática abominável do Caixa 2 em campanha. De outro lado, na hipótese de prestação de contas partidárias de diretório municipal pequeno, quase inexistente, exige-se a abertura de conta bancária e, antes de tudo, criar uma despesa em cargos financeiros, etc., a qual o partido sequer nem tem como bancar. No caso, o DEM de Barra do Garça não tem nenhuma fonte de arrecadação, como faria para manter uma conta bancária verdadeiramente inútil, já que o partido, como se disse, não possui movimentação financeira. Trago aqui um julgado em sentido assemelhado aqui da relatoria do Dr. César Augusto Beassi,
E com essas considerações, pedindo vênia ao Ministério Público Eleitoral, né, voto no sentido de negar provimento ao recurso. É como voto. Doutor André Posetti, como vota? Senhor presidente, eminentes pares, li atentamente o voto e vou acompanhar o relator, uma vez que um partido político que não tem arrecadação e criar uma conta que irá gerar encargos financeiros e outras despesas, nesse caso só recebeu a doação do próprio presidente, não tenho dúvidas de acompanhar na íntegra o voto do relator. Desembargador Gesto, Pereira, Com relator. com voto. Doutor Jones Gattas. Queria ressaltar a clareza do voto do Dr. Pedro, que muito bem pegou a norma legal, que fala da obrigatoriedade da abertura de conta, fez o exame do caso concreto, examinando, portanto, a finalidade da lei com o caso concreto, apontando claramente que se não houve doações ou contribuições financeiras, razão nenhuma teria para simplesmente cumprir uma lei que exige a abertura da conta. O voto é perfeito, eu acompanho o relator na íntegra. O Jorge Tadeu, como vota, Vossa Excelência? Eu só queria fazer um esclarecimento, porque, em princípio, nós temos votado pela necessidade da abertura das contas de qualquer partido, mas, como muito bem explicitado no voto do doutor relator, doutor Pedro, se trata de um município de dimensões muito pequenas. E na época eu lembro que quando eu acompanhei o Dr. Biars, eu entendia que eu estava mudando o voto justamente porque, por se tratar de um município diminuto, não receber fundo partidário, eu acreditava que exigir essa abertura de conta com gastos, inclusive, desnecessários, muitas vezes é apenas um cidadão que está tentando implantar aí o bom hábito da democracia e de fazer política. Nós, que somos a casa da cidadania, justiça do cidadão, estaríamos, de uma certa forma, impedindo que a política, no bom sentido, se espalhasse por todos os recantos do Brasil. Então, com essas considerações, eu voto com o doutor relator. Samuel Júnior, vota, Vossa Senhor Excelência. presidente, eminentes pares, eu não tenho dúvida em acompanhar o relator. Realmente não é razoável apenar-se o partido se o presidente passa R$200 para que ele pague só o contador, não tem receita, não tem despesa, não tem movimentação. Vai abrir conta com o quê? Com nada? Com zero? Não tem dinheiro, não teria recursos nem para pagar as custas que o banco cobra. Isso aí é um absurdo. Realmente não há necessidade de abrir conta quem não tem nada para movimentar. Eu acompanho integralmente o relator. O Tribunal, por unanimidade, denegou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. O parecer foi pelo provimento do apelo. Também de vossa relatoria, doutor Pedro Francisco da Silva, o sexto da pauta, processo 1879-2011, recurso eleitoral, prestação de contas do PMDB Torixoréu, exercício 2010, recorrente ao Ministério Público Eleitoral, recorrido o Partido Movimento Democrático Brasileiro. Parecer pelo provimento, para ser desaprovadas as contas, suspenso o repasse do fundo partidário que faria jus, o MP Torixoréu, no ano seguinte do trânsito em julgado. Doutor relator, com a palavra. Senhor presidente, demais membros e ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, este caso é muito semelhante ao anterior, né? E o município é menor ainda, município de Torixoréu, e as contas são do PMDB de Torixoréu, né? De modo que, com esse esclarecimento, considerando que o meu relatório e o voto estão disponibilizados, eu dou o feito por relatado. Doutor procuradora, Reitero o parecer. reiterou o parecer escrito. Com a palavra, excelência. Certo. No meu voto, eu expresso o mesmo entendimento anterior e está consignado em meu voto que consta no sistema, e estou à disposição para algum esclarecimento, mas o meu voto é no mesmo sentido do caso anterior. O tribunal está de acordo com o voto do relator ou alguma consideração de divergência? O tribunal, por unanimidade, desproveu o recurso, os termos do voto do relator e parecer pelo provimento do recurso.
Desembargador Gerson Ferreira Paz. O próximo, 7º. Também vai jogar o 8º? Não, 8º não, né? Vai jogar algum em conjunto ou não? Não, só tem isso. Só o 7º mesmo? Só. Aham. Então, processo número 445632. Prestação de contas de candidato a eleições 2010, Aislan Sebastião Cunha Galvão, candidato a parecer pela desaprovação das contas, com a palavra. Sufrágio plenário, cuida-se de prestação de contas de Aislan Sebastião Cunha Galvão, concorreu ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2010. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, em análise preliminar, apontou diversas irregularidades, solicitando diligências no sentido de intimar o requerente para saná-las ou esclarecê-las. Intimado, o candidato apresentou justificativos e demais documentos, a folha 5260, tendo a unidade técnica emitido relatório conclusivo pela desaprovação das contas. Esclarecimentos e novos documentos foram juntados pelo candidato, às folhas 72 e 92, sucedendo o reexame dos autos pela Coordenadoria, que ratificou o parecer pela desaprovação das contas. Em atendimento à cota ministerial, de folha 100, o requerente, para comprovar a origem dos recursos próprios doados para a sua campanha, apresentou os comprovantes de seus rendimentos relativos aos meses de abril a junho de 2010, porém, deixou de anexar o comprovante do empréstimo contratado, em razão de alegadas dificuldades na própria instituição bancária em fornecer o documento. Em nova manifestação, a Coordenadoria manteve o parecer pela desaprovação das contas. No mesmo sentido, opinou a douta Procuradoria Regional Eleitoral. É o relatório. Relatório, parecer oral. Ratificado e escrito, com a palavra. Mantido o parecer, senhor presidente, eu estou, de acordo com o parecer, ao final, julgando desaprovadas as contas por conta de que as irregularidades apontadas pela Coordenadoria não foram totalmente supridas e, consequentemente, nós estamos entendendo que as irregularidades apresentadas diz respeito, né, à emissão de recibos eleitorais, diz respeito à apresentação de documento fiscal hábil a comprovar as despesas realizadas junto à pessoa jurídica, doação de recursos próprios para aplicação, que superou o valor do patrimônio declarado por ocasião do registro da candidatura, né? Consequentemente, a falta dessa documentação, ela acaba interferindo ou prejudicando a análise da prestação de contas. Por isso, nós estamos julgando desaprovadas as contas desse candidato. O tribunal está de acordo? O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do requerente nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer. O Samuel Franco Dalia Júnior, Vossa Excelência, é o relator do 8º. Processo 44, 81, 45, prestação de contas, deputado estadual, eleições 2010, César Galdino Silva, candidato. Parecer pela aprovação das contas. Vai julgar o nono em conjunto? Também, né? São idênticos. Então, anuncio também o nono, processo número 479758, prestação de contas de candidato, deputado estadual, eleições 2010, Patrícia Mariane Maciel Pereira, candidato. Parecer também pela aprovação, mas aqui também ambas com aprovação com ressalvas, né? Uma palavra, senhor. Senhor presidente, doutor representante do Ministério Público, eminentes pares. Eu estou julgando aqui o processo com referência ao candidato César Galdino da Silva e Patrícia Mariane Maciel Pereira. A coordenadoria do controle interno e auditoria desse tribunal e o Ministério Público opinaram pela aprovação com ressalvas, uma vez que as irregularidades apontadas como abertura de conta bancária específica, descumprimento de prazo para abertura de conta bancária específica e falta de apresentação da primeira prestação são irregularidades que não têm o condão de desaprovar as contas. O voto está disponibilizado. Eu, em consonância com o parecer técnico e com também o parecer ministerial, eu estou votando pela aprovação das contas com ressalvas de César Galdino da Silva e da candidata Patrícia Mariane Maciel Pereira. Como eu voto?
Aprovando com ressalvas, né? O tribunal está de acordo? Divergência, houve voto? Então, para ambos os feitos, o oitavo e o nono, o tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do requerente, nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer. Por encerrado, não tem mais nenhum. Nesses pares, vou trazer apenas os processos mais simples e mais urgentes, porque os outros dependem, inclusive, de uma revisão final, embora tenha vindo, eu vos trarei na próxima sessão. Eu vou julgar o 11º da pauta, que é o processo... Deixa eu baixar aqui, ele pronto. O 11º da pauta é o processo administrativo número 272. O assunto que se trata é o pedido de requisição da senhora Neurani Pereira Silva para prestar serviço na 45ª Zona Eleitoral. E o voto, creio que deve estar disponibilizado, a não ser que tenha algum problema. Eu estava deferindo a requisição da Neurani, Secretaria do Estado, para elaborar na 45ª Zona Eleitoral de Rondonópolis pelo prazo de 1 ano, com efeitos a partir da assinatura e apresentação naquela zona eleitoral. Todos de acordo? Os pareceres foram positivados. O 12º, seria então o processo 174/2009, pedido de prorrogação da requisição Miriam Ruth Mourão Andrade para continuar prestando serviço no cartório da 50ª Zona Eleitoral desta capital. O voto disponibilizado, uma segunda prorrogação da requisição da servidora para continuar prestando serviço à 54ª, pelo prazo de 1 ano, com efeitos a partir de 9/11/2011, convalidando os atos praticados conforme o artigo 55 da 9784/99. Se todos de acordo, eu vou para o 13º. O 13º é o processo 192/2009, pedido de prorrogação de Maria Isaura de Arruda, 51ª Zona Eleitoral de Cuiabá. A conclusão a que cheguei é também pelo prazo de 1 ano, com efeitos a partir de 18/11/2011, convalidando os atos praticados desde então. Estaria tudo dentro da regularidade normativa nossa. O processo agora aqui, o 14º, o pedido de requisição do senhor Jefferson de Souza para prestar serviço na 25ª Zona Eleitoral. Processo 648, né? Eu deferi a requisição do servidor Jefferson da Secretaria do Estado para a 25ª Zona Eleitoral de Pontes Lacerda por 1 ano, efeitos a contar 2/5/2011, convalidando os atos praticados a partir dessa data. Todos de acordo, eu vou para o 16º, que é o processo 36544. Altera a resolução 839, referente à designação do juiz eleitoral para a 51ª Zona de Cuiabá. A sessão de registro de membros e juízes eleitorais, referente à designação da doutora Rita Soraya Tolentino Barros, juiz de direito da 2ª especializada em direito bancário de Cuiabá, para jurisdicionar a 50ª Zona Eleitoral. Precedida a dispensa do doutor Disseu dos Santos, a 31/8, no sentido de fazer constar a dispensa a partir de 1/9, considerando a comunicação de que o íntegro magistrado das Folhas 4 jurisdicionou a 50ª data 31 de agosto de 2011. No mesmo sentido, manifestada a Secretaria de Gestão. Considerando as informações lançadas nos autos, acolho a proposição pela correspondente unidade técnica, no sentido de alterar a resolução 839/2011, para fazer constar a dispensa do Dr. Disseu dos Santos das funções de juiz da 51ª Zona Eleitoral a partir de 1/9/2011, porque o Dr. Disseu dos Santos foi elevado à condição de desembargador, né? Foi promovido. Então, por isso, então, eu fiz essa substituição conforme exposto. 4.7, processo do 629, homologação da designação de servidor Lindomar Silva Pou, chefe do posto eleitoral de Vila Bela de Santíssima Trindade, 25ª Zona de Pontes Lacerda. As informações foram lançadas dos dispositivos constantes. O
o voto pela homologação da portaria 4/2009 do juiz da 25ª Zona Eleitoral de Lacerda, que indicou o servidor Lindomar para as funções responsáveis pelo posto eleitoral de Vila Bela no período 16 de 3 de 2009 a 15 de 4 de 2009. Nossa, hein? Tava lá. E o 25º da pauta para o protocolo 55613/2011, designação de juiz eleitoral para jurisdicionar em substituição à 4ª Zona Eleitoral de Poconé e referenciar a portaria 658/2011. Chefe do cartório da 4ª Zona de Poconé, meio-dia e meio datado, comunicou o afastamento do Dr. Cássio Luiz Purim no período de 26 de 11 de 2000 a 10 de 12 de 2011, para participar do egrégio estágio realizado pelo Tribunal de Justiça desse Estado. Sessão de registro, juízes eleitorais, Tribunal Fundamental de Legislação e Regência ponderou a designação da doutora Esther Belém Nunes Dias, juiz da 20ª Zona Eleitoral de Várzea Grande durante o afastamento titular. Por medida de economia, a processual referida unidade sugeriu a homologação da portaria TRE-MT 658, que trata da designação de magistrado para atuar em substituição no juiz da 22ª e 26ª Zonas Eleitorais. Considerando as informações que foram lançadas, voto no sentido de designar a doutora Esther Belém Nunes Dias para jurisdicionar a 20ª Zona Eleitoral, da 20ª Zona para jurisdicionar, em substituição à 4ª Zona em sede em Poconé, com efeitos a partir da deliberação plenária em 10 de 12 de 2011. A proporcionalidade aos dias da designação, efetivo exercício e razão do afastamento do Dr. Cássio Luiz Purim. Votando pela homologação. Nada mais? Se tiver todos de acordo, podemos encerrar. Então, os demais eu trarei na próxima oportunidade, que depende de alguns de releitura. Sessão encerrada. Obrigado.